Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta segunda-feira, início de semana, com muitas novidades aqui, especialmente na área geopolítica, com essa questão do Afeganistão, que a gente vai analisar daqui a pouquinho. Então, a gente começa o programa desta segunda-feira, inicialmente com a conferência do mercado financeiro. O dólar fechou em alta hoje aqui no mercado de câmbio, alta de 0,7%, R$ 5,28 a cotação da moeda americana no encerramento dos negócios do dia. Índice Bovespa na B3 despencou em 1,7%, caiu abaixo dos 120 mil pontos, 119,180 para ser mais exato. Mercados aí refletindo situação internas, preocupações institucionais aqui no Brasil, essa questão de ameaça de impeachment a ministros do Supremo pelo presidente da República, votações em perspectiva aqui na Câmara dos Deputados amanhã, votação das mudanças na área tributária, ou seja, um conjunto de fatores internos, mas sobretudo externos. Preocupação aqui com a questão do Afeganistão, isso gera todo um clima geopolítico novo aqui, globalmente, especialmente no Oriente Médio. Isso gerou preocupações no mercado hoje, assim também como um outro fator importante que impactou negativamente nos mercados financeiros e também de combustíveis hoje, a situação da China hoje com um anúncio de uma queda muito forte, uma produção industrial que ficou abaixo da expectativa dos analistas, também o desempenho das vendas do varejo chinês também decepcionaram os analistas que esperavam algo melhor. Isso impactou diretamente os mercados nesta segunda-feira. Petróleo fechou o dia em queda, 1,5% em Nova York, o WTI, 1,3% de queda em Londres. O petróleo tipo Brent fechou em torno de $69 o barril. O mercado aqui reflete exatamente essas condições que eu citei, a questão da China, a questão do Afeganistão. O petróleo chegou a abrir o dia com queda superior a 3%. Depois houve uma acomodação. No final do dia, o fechamento ficou um pouco mais calmo, digamos assim, mas ainda com a queda bastante expressiva, conforme a gente acabou de mencionar. Mercado de commodities agrícolas. Olha, um dia de oscilações pequenas no mercado de grãos, soja fechou com leve alta de 0,2%, um dia com uma certa volatilidade, soja andou pelos dois lados aqui do balcão, aqui, mas acabou fechando com essa leve valorização de 0,2%, basicamente refletindo uma boa demanda por soja americana, novas vendas anunciadas para a China. A moagem interna de soja nos Estados Unidos ficou abaixo da expectativa, isso foi um fator que atuou no sentido contrário, decepcionou os analistas, portanto, esse desempenho da soja foi de pouca monta, uma pequena alta de 0,2%, refletindo esse conjunto de fatores conflitantes. Depois do encerramento do pregão, e aqui vem um dado que é importante, pode impactar nos mercados de amanhã, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, divulgou um levantamento aqui sobre as condições de qualidade das lavouras americanas e veio uma surpresa aqui. A situação das lavouras de soja, com apenas 57% delas consideradas em condições boas ou excelentes. O mercado esperava pelo menos 60%. Então, isso deve impactar, talvez, com a alta na abertura de Chicago amanhã. É bom ficar de olho. E o mercado, além disso, fica agora na expectativa do chamado Crop Tour da ProFarma, empresa de consultoria que começa a fazer, e já começou na segunda-feira, pesquisas no interior, pesquisa de campo, nas lavouras das principais regiões produtoras dos Estados Unidos, para dar uma avaliada na situação da produtividade nesse momento que é véspera de colheita nos Estados Unidos. O fato é que a produtividade já está decepcionando, conforme a gente viu nesses dados divulgados pelo USDA. No caso do milho, também, os números vieram abaixo da expectativa do mercado, apenas 62% das lavouras americanas consideradas em boas condições. A expectativa do mercado era de pelo menos 64%. Então, também o milho pode ser impactado com preços em alta na abertura de amanhã da Bolsa de Chicago. Trigo fechou com leve alta de 0,1%. Arroz em casca em Chicago com alta de 0,2%. Vamos para a Bolsa de Nova York. Nova York aqui com algodão fechando estável hoje. Teve algum impacto aqui dessa queda do petróleo. Ajudou aqui a dar uma estabilizada nos preços. Os preços sofreram uma pressão de queda. Inicialmente acabaram fechando no 0 a 0, acompanhando a queda do petróleo.
Café arábica em Nova York fechou com leve alta de 0,3%, basicamente por ajustes técnicos com cobertura de posições vendidas. O mercado é de olho na situação da safra brasileira, bastante afetada pelas geadas do dia 20 de julho, tanto que segue dando sustentação aos preços do café. O robusto em Londres pegou carona um pouquinho, subiu 1,1%. E o açúcar Nova York com a nova alta de 0,4%, fechando o dia aqui acima dos 20 centavos de dólar por libra-peso, hein? É o preço mais alto em 4 anos e meio. Mercado do açúcar refletindo a preocupação com a safra brasileira de cana-de-açúcar, muito afetada por condições climáticas desfavoráveis esse ano, primeiro por falta de chuvas, depois também por geadas. Esse, aliás, vai ser o nosso assunto daqui a pouquinho, o nosso entrevistado ao vivo desta segunda-feira. Então, isso gera preocupações com a oferta global de açúcar e os preços têm se mantido no território positivo ultimamente, hoje não foi diferente. O mercado interno teve um pouco mais de estabilidade, fechou de estável um pouco mais baixo, não acompanhando diretamente as cotações de Chicago, nem o câmbio que atuaria positivamente com alta de 0,7%, conforme a gente já viu. O que mais? Vamos em frente com Bolsa de Nova York, temos ainda o suco de laranja, que fechou em forte queda hoje, 2,8%. Cacau também retrocedeu, cerca de 0,5% em relação à sexta-feira. Mercado do boi gordo futuro na B3, aqui o contrato de setembro recuando em 0,3% a R$ 318,50 @. E o dólar, conforme a gente viu, com essa pequena nem tanto, alta de 0,7%. Mercado de câmbio nesta segunda-feira. Muito bem, nosso entrevistado ao vivo desta segunda-feira é Arnaldo Bortoleto, ele que é presidente da Coplacana, Cooperativa dos Plantadores de Cana do Estado de São Paulo. Presidente, muito boa noite, muito obrigado por nos atender aqui no nosso consultor AgroMais, seja bem-vindo. Vamos começar a nossa conversa justamente pela preocupação com a safra de cana. Muita especulação com relação ao tamanho das perdas decorrentes de fatores climáticos. Já se tem uma ideia um pouco mais clara agora, passado algum tempo, dessas últimas geadas, presidente? Muito boa noite. Boa noite, Silmar, ouvintes aí, é um prazer estar com você aí nesse programa AgroMais. Sim, a preocupação muito grande, né? Você vê desde a safra passada, o setor vem atravessando esse estresse hídrico, a falta de chuva, e iniciamos o ano também com poucas chuvas, né? E agora o fator agravante veio essas geadas, 2 geadas fortes, uma mais leve. Então as 2 que mais afetaram no mês de julho, que deram um belo aumento na quebra da nossa produtividade. Estimava-se pela seca uma quebra já em torno de 10%, e agora, após essas 2 geadas constantes aí, nós estamos aguardando aí, prevendo uma quebra de 17% a 18% na cana. Isso Centro-Sul, né? São Paulo um pouco mais afetado, Mato Grosso do Sul um pouco mais afetado, porém, na média, teremos uma quebra aí em torno desse valor. Isso faz com que tenhamos redução na produção de açúcar e de etanol, consequentemente. A geada, além de queimar a cana, também ela pode, a partir de 30 dias, dependendo da condição, se choveu ou não na área, começar a reverter também a sacarose e, você sabe, deteriorar. Então, nós estamos aí já uma safra bem adiantada. Esse mês de julho colheu-se a grande parte da cana geada, mas ficou uma parte agora para agosto, e aonde nós esperamos terminar agora na primeira quinzena de agosto essa cana geada. Previsão de terminar a safra mais cedo, né, antecipada, e a preocupação maior da indústria é não deixar faltar o etanol anidro até a próxima safra. Então estão fazendo cálculos aí de quanto produzir de etanol para poder na safra até abril de 2022, a próxima safra, não ter falta do etanol anidro para mistura no combustível. Presidente, fazendo uma comparação com a safra de cana do ano passado, foram, se não me engano, mais de 600 milhões de toneladas aqui no Centro-Sul. O que significa essa perda já calculada até agora? 500 e quanto, mais ou menos, seria a safra potencialmente no momento? Então, neste ano, a previsão é em torno de 520 a 530 milhões. Então, veja aí para 600 milhões do ano passado, quanta cana vai deixar de produzir o Brasil, né? Centro-Sul. Então, é grande, sim, essa quebra.
além de a gente não poder mensurar se tiver ainda um pouco mais de quebra na qualidade do açúcar, porque essa cana geada ela vai ter mais fibra, a pureza dela com certeza será menor, então na qualidade também será um pouco afetada. Então, após a conclusão da safra, teremos esses números finais. Mas a estimativa hoje, primeira quinzena de agosto, é de termos aí em torno de 520 a 530 milhões de cana colhida nessa safra. Presidente, mais ou menos, como é que fica a produção de açúcar e etanol em função dessa safra menor de cana? E qual é alguma eventual mudança no mix aí da moagem de cana? Como é que é o cenário dos derivados? Isso, o mix sempre, você sabe, estava em torno de 45% por 55%, né? O Brasil sempre, 2/3 do açúcar foi para exportação, mas o ano passado foi produzido em torno a uma safra recorde de açúcar, em torno de 38 milhões de toneladas de açúcar. Essa safra será bem melhor, não chega a 30 milhões. E o que o setor prevê? Realmente um pouco menos de etanol hidratado, então, consequentemente, esse preço deve subir agora nos próximos meses para poder manter a cota do etanol anidro. E o açúcar, exatamente, os contratos feitos, as unidades industriais terão que compor esse compromisso. Então, nós esperamos aí em torno de 60-40, 42-58 o mix entre o açúcar e o etanol. Presidente, havia muito açúcar já vendido antecipadamente? Existe alguma sinalização? Mais ou menos. Os contratos já estavam praticamente aí, vamos falar, acima de 70% comercializados, somente as unidades que não têm crédito de fazer esses contratos futuros que não tinham feito. E no fim saíram bem, né? Porque o preço subiu além do que se imaginava, né? Ninguém previa uma seca tão grande e uma geada junto. Então, a gente estava até conversando hoje no Consecana, falando um pouquinho disso. As unidades que só comercializam após ter a produção em mãos estão saindo bem esse ano, porque o preço realmente está fora do nível médio dos últimos tempos. Presidente, a gente sabe que o cenário internacional também está, no caso da Índia, por exemplo, nosso principal concorrente no mercado internacional, a Índia está priorizando também a produção de etanol, né? Está aumentando a sua produção interna. Perfeitamente. O Brasil tem ajudado muito. O Brasil tem ajudado muito esse programa interno da Índia para que ela também antecipe, né, agora para 2023 a mistura de 15% de etanol na gasolina. Isso faz com que também a Índia não tenha aquele excedente de açúcar onde ela baixa preço no mercado internacional. Isso regula o mercado. Então, nós estamos vendo que não terá o ano que vem também muito açúcar vindo da Índia. O Brasil, com essa queda grande, não só nessa safra, porque a safra do ano que vem também já está comprometida, porque nós temos pouca cana para fazer novos plantios, pouca muda, porque a muda também foi danificada pela geada, você não consegue segurar essa cana mais do que 30 dias, então você consegue plantar o que der nesses dias e depois você terá dificuldade com as mudas. A brotação que vinha vindo muito bem, também ela foi prejudicada e teremos uma safra mais curta, uma entre-safra, consequentemente, mais longa dessa safra 2021 para 22-23. Presidente, o preço aumentou, conforme a gente já acabou de mencionar aqui, em função exatamente da questão do Brasil, preço do mercado internacional aí acima dos 20 centavos de dólar por libra-peso, foi o caso de hoje. Mercado interno, pelo que eu sei, está aí em torno de R$125 por saca, aí base Ribeirão Preto. Esse preço, essa melhora do preço, compensa de alguma forma essa quebra na produção ou não chega a ser suficiente? Sim, consegue sim, porque o ano passado nós tivemos uma safra, o custo da safra um pouco mais barato. Esse ano, essa cana que está sendo plantada agora, ou a soca que tem que ser feito os insumos, os preços aumentaram muito, né? Para quem acompanha o preço dos insumos, o fertilizante mais que dobrou do ano passado para esse. Os defensivos agrícolas também tiveram uma majoração no preço
Então, isso vai fazer com que a safra do ano que vem nós tenhamos uma safra mais cara, consequentemente, a rentabilidade deverá ser menor do que este ano. Porém, esperamos que esse preço se mantenha para compensar todo esse aumento de custo de produção que nós estamos tendo neste ano. Presidente, para finalizar, alguns meteorologistas estão prevendo aqui a possibilidade de mais uma onda uma onda polar, como se diz assim, vinda do sul, que pode trazer eventualmente novas geadas. Isso está no radar de vocês, no atual estágio aí, que efeito isso pode ter ainda na atual safra, presidente? Então, você sabe que nós estamos terminando aí a colheita dessa geada que foi feita, primeira e segunda geada aí. Está previsto uma terceira, mas nós aguardamos que não tenha intensidade que veio com essa primeira e segunda. Se for uma geada mais leve, pouco afetando a cana, isso não tem tanto problema. O problema maior se é uma geada forte, onde queima-se a gema apical e também a brotação que está vindo nova dessa cana recém-colhida, onde você vai perder toda essa brotação e ela vai iniciar todo o processo novo de brotação. Consequentemente, afetará a próxima safra, porque você vai ter menos tempo dessa cana se desenvolver até a colheita do ano que vem. Então, esperamos, a nossa esperança é que não tenha uma intensidade tão grande como essas duas anteriores. Presidente, a Coplacana ela tem atuação no estado de São Paulo, mas também em estados vizinhos, né? Qual é a área de atuação da cooperativa? Nós temos, a cooperativa está no Centro-Sul, nós estamos em 5 estados, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e São Paulo. Então, nós temos filiais distribuídas no Centro-Sul, onde é o principal polo de desenvolvimento de produção de cana-de-açúcar. A Coplacana está presente para atender os produtores e seus colaboradores. Muito bom. Conversei com o Arnaldo Bortoleto, ele que é presidente da Coplacana, Cooperativa dos Plantadores de Cana no estado de São Paulo. Presidente, muitíssimo obrigado pela entrevista. Vamos torcer para essa geada ficar longe daqui, para não trazer mais prejuízo que já trouxe. Muito boa noite, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, presidente. Ok, obrigado, eu que agradeço essa oportunidade. Esperamos sim que não tenha mais problema, porque você sabe que produzir não é fácil e com esses intempéries da natureza fica mais difícil ainda. Mas uma boa noite a todos e vamos torcer e rezar para que isso não aconteça. Muito bom, muito boa noite, presidente. Muito bem, vamos em frente aqui com o nosso consultor AgroMais desta segunda-feira. Hora de conferir aqui os indicadores de mercado físico. Estou vendo aqui fechamento de soja hoje, com preço em alta, de estáveis um pouco mais alto, com algumas exceções. No Porto de Paranaguá, 174,50, Rio Grande 174. Rio Grande ficou estável, Paranaguá subiu R$1,50. Fechamento de hoje no interior aqui, 171 em Passo Fundo, mercado físico disponível, R$1 acima de sexta-feira. Cascavel, no Paraná, subiu R$1,50 para 170. Rondonópolis, Mato Grosso, 175, nesse caso, estável. Rio Verde, em Goiás, menos R$2 para 170. Dourados, Mato Grosso Sul, subiu R$1 para 162. Café estável aqui no sul e na região do Cerrado, Arábica, 1,25. Sul de Minas, 1,30 no Cerrado Mineiro. Conilon, em Vitória, Espírito Santo, 625, todos eles sem alterações. Boi gordo, aqui em São Paulo, arroba R$318, sem alterações também. Bom, vamos em frente com a principal notícia do dia hoje, que foi a invasão, foi no fim de semana, na verdade, uma reconquista do Afeganistão pelo Talibã, depois de 20 anos de presença de forças ocidentais lá, lideradas pelos Estados Unidos. Os americanos começaram a se retirar e o Talibã, muito mais rápido do que se imaginava, tomou conta e assumiu o poder. E agora, à tarde, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um primeiro pronunciamento sobre essa tomada do poder do Talibã lá no Afeganistão. Em seu discurso, Biden disse que os Estados Unidos não podem participar e morrer por uma guerra em que o próprio Afeganistão não está disposto a lutar. Uma das reclamações que ele fez nesse pronunciamento que justificou a saída das tropas americanas. O presidente admitiu que o avanço do Talibã pegou de surpresa, é claro, a velocidade da tomada do poder, e que os Estados Unidos iniciaram esse ano a retirada dos militares americanos, que estavam lá há 20 anos, em solo afegão.
e ele acha que foi uma decisão correta. Com a saída, o fato é que o Talibã ganhou terreno sobre as forças oficialistas, apoiadas por Washington, até que, nesse final de semana, enfim, tomassem a própria capital, Cabul, e que gera agora todo um clima de incerteza sobre o que vai acontecer daqui para frente, inclusive e sobretudo em termos geopolíticos. E o Banco Central divulgou hoje seu tradicional boletim Focus das segundas-feiras, elevando ainda mais a previsão da taxa Selic, consequente, e também a da inflação para o final desse ano. Vamos ver os detalhes. A projeção anterior para a taxa básica de juros era de 7,25% para ambos os anos. Já para o IPCA, de acordo com a meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional, o índice não deveria ultrapassar os 5,25% este ano. O centro da meta é de 3,75%, no entanto, a margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo permite que o índice varie de 2,25% a 5,25%. Para o Produto Interno Bruto, as estimativas de crescimento tiveram ligeiro ajuste para baixo, que em 2021 deverá ser de 5,28% ao ano. A previsão é maior do que há 4 semanas atrás, quando o crescimento previsto era de 5,27%. A notícia de interesse dos produtores de café. A partir dessa semana, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé, e a Serasa Experian vão usar uma plataforma para diminuir os riscos nas compras de café. O objetivo da plataforma é trazer mais transparência para o mercado e reduzir os riscos de descumprimento de contratos por produtores. De acordo com o Secafé, compradores que representam mais de 70% do mercado já aderiram ao sistema, que vai ser operado pela Serasa Experian. As informações vão ser lançadas pelos associados ao café que estiverem dentro da Lei Geral de Proteção de Dados e vão ser úteis para saber, por exemplo, se um produtor vendeu mais do que tem capacidade de produzir. E o estado de Roraima, lá no extremo norte do Brasil, acima da linha do Equador, na contramão do que acontece no resto do país, está em andamento agora a colheita da sua safra de soja, bem depois dos demais estados brasileiros, porque lá a sazonalidade deles é igual à dos Estados Unidos, ou seja, planta bem mais tarde e colhe, consequentemente, quase junto com os americanos, bem mais tarde também. E hoje à tarde eu conversei com o presidente da AproSoja, Associação dos Produtores de Soja lá de Roraima, Geraldo Falavinho, para ver como é que está a situação por lá. E pelo que ele contou, a safra está muito bem, já está em plena colheita e aparentemente vai ser uma safra recorde, porque a área aumentou bastante. Vamos ver os detalhes. A safra de soja aqui em Roraima já está começando a colheita, já nós viemos colhendo algumas lavouras há 30 dias para tentar se fazer a segunda safra, que seria o milho, e nesses próximos dias, essa semana, ela entra em franca colheita, com atividade a todo vapor, porque a nossa janela de plantio é curta e a colheita também. Então, nós estamos entrando na colheita com toda a força e acredito que teremos uma safra excelente, o clima correu muito bem e as lavouras estão muito boas. Confirmando esse aumento de área que aconteceu, 80%, é isso? E a perspectiva de produção Sim. De quanto é, mais ou menos? Nós, no ano passado, plantamos aqui em torno de 40 mil hectares e esse ano as lavouras de soja estão acima de 70 mil hectares. Então, ela subiu mais de 40%. E a perspectiva é um aumento gradual nessas porcentagens ano a ano, porque existe uma demanda muito grande de agricultores que estão vindo de outras partes do Brasil para desenvolver a agricultura aqui no nosso estado. Muito bom. Você falou de milho, tem possibilidade, então, de uma safrinha de milho também aí, depois da soja, né? Então, é uma janela diferente também do resto do centro-sul do Brasil, né? Ou seja, começa agora o plantio e tem uma janela de mais ou menos quanto tempo aí, presidente?
Nós estamos procurando os caminhos com a tecnologia, com variedades, para se fazer a segunda safra de milho. Já vem se fazendo algumas coisas, com sorgo, com feijão, milheto, mas o milho está sendo feito agora, esse primeiro ano, e nós já temos milhos aí com 30 dias plantados, e nós acreditamos que se as chuvas continuarem persistindo até o mês de setembro, teremos sim a segunda safra. Achamos que é possível e estamos fazendo isso aqui nas lavouras plantadas no mês de março. Aí, Roraima, com um calendário diferente do resto do país, aumentando a sua produção e diversificando também com milho e também pecuária. Nós ficamos por aqui com o nosso consultor agromais dessa segunda-feira. Uma boa noite e até amanhã.